todo dia a gente faz questão de reservar também um tempinho do nosso programa para oferecer para o nosso telespectador dicas e orientações para cuidar da saúde. Eu sempre falo aqui, né? A gente mora dentro do nosso corpo, então a gente tem que cuidar muito bem dele. E hoje a gente percebe essa tendência, né? Que bom, tá na moda ser saudável. E a gente ajuda a levantar essa bandeira, porque eu acho que além daqueles benefícios estéticos, que são muito legais, né? Todo mundo olhar no espelho, se sentir bem, se sentir feliz, faz bem para a nossa autoestima. Mas muito mais importante que isso é a gente também cuidar da saúde dos nossos órgãos, porque daí a gente consegue viver bastante, viver bem e o corpo trabalhando melhor, a gente consegue inclusive executar as nossas tarefas diárias de uma maneira muito melhor, com muito mais ânimo, com muito mais entusiasmo. Mais uma vez com a gente, a nutricionista Pérola Ribaldo. Tudo bom, Pérola? Tudo bem, Tati. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Pérola, que a gente sempre fala, né, de dicas de alimentação, dieta detox, cuidados com o corpo, benefícios também que a gente pode ter através da alimentação, especialmente naqueles casos das pessoas diabéticas ou com síndrome metabólica, né, que acaba tendo, além do diabetes, outros problemas e desajustes aí no funcionamento do corpo. E algo que tem chamado muito a atenção, não só, né, a minha atenção, mas a atenção do nosso público, é hoje essa tendência dos estudos que estão sendo feitos em relação a determinados nutrientes e gorduras boas. Sim. Que até um tempo atrás, gordura era um grande vilão da saúde, né? Isso. E hoje a gente já aprendeu que existem sim as gorduras ruins, mas existem as gorduras boas. E quando a gente fala em gordura boa, o que está muito na moda são a combinação dos ômegas 3, 6 e 9. Isso. Esses ácidos graxos. E juntos, eles também acabam potencializando os efeitos benéficos, né? Exatamente, Tati. O que se descobriu, sempre se estudou muito isoladamente cada gordura e se sabia que você fazendo uma determinada relação entre os ômegas, você conseguia um efeito potencializado, um efeito interessante para o que cada um deles oferecia de potencial benéfico para a saúde. O que não se havia pensado era de combinar esses três óleos dentro de um mesmo complemento, esses três ômegas. Então, as pessoas, era dificílimo, Tati. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha que tentar fazer uma compensação de 3, 6 e 9, ômega 3, 6 e 9, através de alimentos. E isso era muito difícil, porque você não estava falando de um alimento só, você está falando de alimentos diferentes. E aí a ciência começou a pesquisar, começou a estudar, começou a ver em que alimento você tinha cada ômega em maior quantidade, numa quantidade mais expressiva. Começou a estudar isoladamente cada um para ver o que eles faziam, depois todos juntos o que eles faziam, e se viu que havia um benefício muito grande e era possível juntar esses três em um único suplemento, ou um único complemento alimentar. O que acontece, Tati? O ômega 3, ele pode vir de animal ou de vegetal. Para a gente juntar 3, 6 e 9, geralmente a gente usa o óleo vegetal porque o 3, 6 e 9 vem de vegetais. Então, o ômega 3 dos vegetais, ele vai vir aí da chia em especial, que é quem tem uma quantidade importante de ômega 3. Esse ômega 3, ele tem um potencial cardiovascular importante, cardioprotetor importante, ele tem a ver com circulação, ele tem a ver com proteção em relação a inflamações em geral. O ômega 6, ele vem do óleo de coco. O óleo de coco, ele é rico numa substância chamada ácido láurico, que ele tem a ver com boa formação cerebral, ele tem a ver com sistema imunológico. Então, veja, eu tenho 3 protegendo das inflamações em geral, o 6 protegendo das infecções que podem levar às inflamações, por isso trabalhando sempre junto. E a infecção por vírus, bactéria, fungo? Isso, exatamente. Geralmente as infecções de repetição são as que a gente vê mais resultado. Então, aquela pessoa que tem fungo de unha, candidíase de repetição, o ômega 6, o óleo de coco em especial, ele tem uma relação muito protetora em relação ao sistema imunológico. Ele aumenta bastante a imunidade e ele acaba tendo uma resposta bem legal. E a questão da redução da circunferência da barriga, que o ômega 3 faz de uma forma muito discreta. Então, eu tenho o ômega 3 protegendo os órgãos, o ômega 3 melhorando a capacidade cardiovascular, eu tenho o ômega 6 diminuindo a circunferência da barriga, a gordura adiposa, que é a gordura superficial, que é aquela barriguinha que a gente vê. E aí a gente tem o ômega 9. O ômega 9, geralmente ele é obtido do óleo de cártamo
E o óleo de cártamo foi a grande surpresa da ciência nos últimos tempos. É uma planta, né? Isso, ele lembra um... Ele é como se fosse um cacto, vai? Ele é um cacto, ele dá uma flor bem bonita e ele tem uma relação muito interessante com redução de gordura abdominal, inclusive a visceral. Então, veja que a gente estava falando em melhorar o aparelho cardiovascular, diminuir a barriga e agora a gente está falando em diminuir a gordura interna. Aquela gordura que fica no fígado, que quem faz o exame se assusta, né, Tati? Vem com o resultado lá no meu consultório e fala, doutor, eu tô com esteatose hepática, o que é isso? Vou morrer? Que o nome é horrível, preocupa. né, Tati? O nome é que nem a síndrome metabólica também. Meu Deus, síndrome, pronto, morri. Não. Então, a esteatose hepática é a gordurinha que forma em volta do fígado, que ela pode se formar em outros órgãos, que é a gordura efetivamente perigosa. Porque essa gordura, ela prejudica muito o funcionamento dos órgãos. Ela faz com que o fígado, por exemplo, não tenha a sua capacidade total de funcionamento. Por quê? Porque ela está sendo prejudicada, a gordura, vamos dizer assim, ela está comprimindo aquele fígado e aí ele não vai trabalhar de uma forma eficiente. Então, se eu consigo, através de um único suplemento, reduzir barriga, reduzir gordura abdominal e reduzir risco cardiovascular, eu tenho um suplemento ou um complemento alimentar perfeito. Potente. Juntando os três, então, na quantidade certa. Então, não adianta eu fazer em casa, porque tem uma proporção certa. Tem que estar equilibrado essas quantidades. Tem que ter um equilíbrio. Quando eu tomo junto, eu tenho que ter um equilíbrio deles, especialmente quando eu falo em ômega 3 vegetal com os outros óleos vegetais, tá? Então, tem que haver um equilíbrio. E os resultados, Tati, são impressionantes. E antes, o que a gente falava também em resultado, que aí virou a febre que virou o ômega 3, 6 e 9, porque a gente falava em doença cardiovascular, a gente falava em gordura visceral, a gente falava em gordura abdominal, é tudo lindo, maravilhoso, mas as pessoas gostam do que emagrece. Quer ver resultado Quer ver ali resultado, medida, né? Exatamente. E lógico que a gente está falando que o óleo de coco, que o ômega 6 diminui barriga, e o óleo de cártamo, ele diminui a gordura visceral. Então, vai diminuir a barriga. Só que aí, Tati, surgiu a cerejinha do bolo, que eles juntos ajudam a reduzir celulite. Aí, o negócio ficou bonito. Por quê, Tati? Bonito, não, eu diria que ficou lindo. Ficou lindo, né, Tati? Por quê? Porque eles têm um efeito, especialmente o óleo de cártamo combinado com o óleo de coco. E aí nas quantidades ideais, né? Nas quantidades adequadas. Eles têm uma relação com microcirculação muito boa. Então, eles fazem com que aquela área que tem uma fibrosezinha, que forma uma depressão, chamada celulite, ela vai receber uma irrigação adequada. Esses ômegas juntos vão ajudar a sintetizar colágeno, então ela vai receber a elasticidade dela de volta, ela vai ser irrigada e ela vai voltar ao normal. Então, Tati, os benefícios para a saúde são indiscutíveis, mas os benefícios estéticos, eles hoje são comprovados, são uma realidade da combinação desses três óleos, mas tem que estar os três juntos em quantidades equilibradas, principalmente porque o 6 e o 9, quando eles estão em quantidade desequilibrada, eles podem se tornar tóxicos. O ômega 3 nem é tão perigoso, o ômega 3 ele é ótimo, o ômega 3, quanto mais melhor, vamos dizer assim. Que até o pessoal criou dúvidas, né? Porque a gente fala bastante no Mulher.com, Pérola, mas a gente percebe que essa mistura, né, dos ômegas tem feito muito sucesso, até pelos resultados que de fato eles proporcionam. Então a gente vê em programas de TV de maneira geral, a gente vê nessas revistas, né, que trabalham com o corpo em forma, aquele corpo em dia, bonito. E aí as pessoas têm curiosidade. Tati, eu sempre ouvi falar muito bem do ômega 3 e aí eu uso a minha cápsula do ômega 3. Eu vou poder usar, de repente, esse complemento que tem aí, o ômega 3 da chia? Porque geralmente o ômega 3 são as cápsulas que vêm de peixes, né? Pode combinar, não vai trazer problema, risco para a saúde? Não só pode, como deve, Tati. Você sabe que eu sou fã número 1 do ômega 3, né? Eu acho o ômega 3 fantástico. E o ômega 3 do peixe, ele é rico em substâncias que fazem parte do cérebro e ele é rico em substâncias que são, que têm um potencial em relação à saúde cardiovascular grande. Quando eu falo em combinar ômega 3, 6 e 9, eu estou falando em usar uma parte pequena de ômega 3, por quê?
Porque uma cápsula não comporta mais do que 1,4 gramas de qualquer coisa. Se eu colocar ômega 3, 6 e 9, eu não consigo usar 1,4 de ômega 3, que 1,4 de ômega 3 dá aqueles 1.000 miligramas de ômega 3, que é o importante para a nossa saúde, né? De 1 a 2 gramas. Então, se eu pegar uma cápsula com ômega 3, 6 e 9, eu não consigo colocar 1 grama de ômega 3. Então, eu vou ter todos esses benefícios em relação à redução de barriga, em relação à melhora de celulite, em relação à melhora de síntese de colágeno, em relação à imunidade, eu vou ter todos esses benefícios. Mas se eu colocar um pouquinho mais de ômega 3, eu tenho outros benefícios. Eu tenho a minha saúde cerebral melhor, eu tenho a minha saúde do coração melhor, eu tenho uma pressão melhor. Então, eu vou ter potencializado a ação daquele ômega 3. Junto com a ação que eu quero do ômega 3, 6 e 9. Então, é que nem falar assim, chá faz super bem para a saúde, mas se eu tomar chá, eu não preciso tomar água? Claro que você precisa tomar água, porque o chá tem água, mas a água também tem um monte de benefício quando eu tomo ela sozinha. Se eu juntar as duas, está perfeito. Eu vou ajudar a desinchar, eu vou ajudar a acelerar o metabolismo e eu vou me hidratar, tá? Então, a junção do ômega 3 com o ômega 3, 6 e 9, ela é interessante, e especialmente para quem busca aí um resultado de saúde. Tem alguma contraindicação no caso desse complemento? A gente gosta sempre, inclusive, de falar, Tuminha, tem uma empresa que é parceira da emissora, a Natural Flora, e eles tentam esses complementos alimentares, né, que hoje em dia muitos médicos acabam recomendando, até pela própria deficiência nossa da alimentação, então o complemento acaba sendo um grande aliado para suprir a deficiência de alguns nutrientes do nosso corpo, e é uma maneira fácil e prática da gente oferecer para o organismo esses nutrientes que a gente precisa. O Triple Active é um produto novo, é lançamento da Natural Flora e reúne justamente, né, essas 3 gorduras, esses ácidos graxos, os ômegas 3, 6 e 9. Então, a gente tem ali o óleo de chia, o óleo de coco e o óleo de cártamo. E aí você tem um complemento extremamente potente e eficaz. Isso que é legal, porque tem muita gente que já tentou de tudo, né? Quando a gente fala em perda de peso, em medida de redução de medida da circunferência abdominal. E aí, se você que está me assistindo já tentou de tudo, já está aí desanimada, descrente, Tati, não será que vou... Faça esse teste, experimenta, vocês vão amar o resultado. Você sabe que até para esses benefícios de gordura localizada, né, Pérola? E a questão da celulite, porque tem muita gente também, né? O pessoal fala assim, Tati, né? Mas tão magrinha, bonitinha, menina, você não precisa dessas coisas. Precisa sim, gente. Tem gordurinha aqui escondidinha, vamos eliminar. E até essa gordura interna que a Pérola falou, né? Que em alguns exames específicos são detectados. E é importante a gente reforçar, muitos médicos alertam, né? Tem muita falsa magra, digamos assim. São pessoas magras, Tati, mas que têm gordura em excesso no corpo. E a gente precisa reverter essa situação, queimar essa gordura. Então é importante cuidar. E o Triple Active da Natural Flora, o complemento então com essas 3 gorduras boas, né? Os ômegas 3, 6 e 9, ele acaba te ajudando nesse processo. E é eficiente. Teve uma pesquisa, inclusive, Pérola, que eu lembro que você trouxe pra gente, acho que foi na semana passada ou retrasada, de em 15 dias, né, uma redução. Gente, isso foi comprovado, não sou eu que estou falando, não é a Pérola, né? Foi um grupo de pessoas envolvidas num estudo sério, então a gente pode confiar, e diminuiu em 15 dias, foram 5,8 centímetros. Isso, comparado com o óleo de soja, né, que eles fizeram uma comparação com o óleo de soja que diminui a 0,9 em 15 dias, foi nos primeiros 15 dias. E isso a gente já sabia em relação ao óleo de coco, e o óleo de cártamo também tem, ele potencializa esse efeito. Você me perguntou de contraindicação, Tati. A chia e o coco, eles são oleaginosas, eles são sementes ricas em gordura. Essas sementes, elas fazem parte da família das castanhas, nozes, amêndoa, amendoim. Então, quem for alérgico a castanhas não pode. Tá. Fora isso, Tati, não tem contraindicação, pode consumir junto com o ômega 3. Pode misturar, né, com outros complementos, às vezes o pessoal tem dúvida. Isso, e importante, antes da atividade física, ele acelera o metabolismo, ele aumenta o gasto calórico, por isso ele ajuda a emagrecer. Então, antes da atividade física, ele dá mais disposição, ele ajuda a desinchar, né, Tati? Ajuda a dar aquela desinchadinha. Bastante. Inclusive durante TPM, gente, sabe? Exatamente. Naquele período antes de vir a menstruação,
as mulheres tendem a inchar. E eu estava comentando com a Pérola, por isso que ela brincou aqui nos bastidores. Quando ela falou da questão da celulite, eu falei, eu vou experimentar esse negócio, quero ver se vai dar certo. E algo que me chamou muito a atenção foi essa diminuição. Mesmo naquele período que é típico a gente inchar um pouquinho mais, eu percebi essa diminuição no inchaço. Isso. Muito nítido, inclusive. E o controle do apetite e controle da vontade de comer doce, que é o esperado do cártamo e do coco juntos. Então, que horas eu tomo? Antes de refeição, pode ser, antes de atividade física é ótimo, ou perto da hora que tem fome, que tem vontade de comer doce, que eles ajudam a controlar bastante. Inibe um pouco, né? Inibem bastante. Dica aí para os chocolatras de plantão. Pérola, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Tati. Sempre muito bom tê-la aqui. Que bom, é um prazer. Gente, liga na Natural Flora, eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Triple Active, complemento, novo lançamento, óleos de cártamo, chia e de coco, ômegas 3, 6 e 9. E agora sim você vai conseguir, de fato, reduzir medidas, diminuir gordura localizada e diminuir celulite. Finalmente tivemos aí, então, uma conclusão, né, e algo definitivo para resolver esse problema. E faz diferença, viu, turminha? Já comecei a usar. Faça o seguinte, liga, só experimenta, é isso que eu peço para vocês. Depois vocês me contam aí o que vocês estão achando do produto. Telefone é o 11 3013 0909, 11 3013 0909. Cuida da saúde, cuida do seu corpo, viva bastante e viva bem. Obrigada pela audiência, volto daqui a pouquinho com mais uma dica. Mais uma vez, Pérola, obrigada por todas as orientações. Obrigada, Tati. Até já!